O título da lição que estudamos nesta semana é Permanecendo na Vontade de Deus. Qual é o resultado de permanecer na vontade de Deus? Qual é o resultado de permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo faz que nós, pobres pecadores, nos transformemos em vencedores, tenhamos uma nova vida. Aquele que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revoltoso. E seu desejo, o desejo de Deus, é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua. Uma pessoa assim guardada pelos seres celestiais está protegida contra os ataques de Satanás. Contudo, a menos que nos entregamos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Inevitavelmente, temos que estar sob o domínio de um ou outro dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia no mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob seu poder. Basta negligenciarmos fazer a aliança com o reino da luz. Se não colaboramos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e fará nele a sua habitação. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé na sua justiça. Só há duas possibilidades, irmãos, com relação ao plano de Deus. Só há duas possibilidades. Veja Mateus 12, 30, palavras do Senhor Jesus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, irmãos, se nós não estivermos ao lado de Jesus, nós estamos inevitavelmente ao lado do inimigo. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. É preciso, é indispensável ter uma ligação vital com o Senhor Jesus a cada momento, a cada dia. Sem conhecer a Cristo intimamente e ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis aos inimigos e acabamos fazendo a sua vontade. Nesta semana, irmãos, estudamos, ou melhor, neste trimestre, estudamos sobre as cartas de Paulo. O propósito do apóstolo Paulo para os cristãos. Vamos ver um texto da nossa lição, do comentário da lição de professores. Há uma profunda emoção nas cartas de Paulo, pois elas se refletem seu grande desejo por comunhão, de estar unido aos seus convertidos e de ter boa convivência com eles. Paulo não era um solitário. Ele parece muito mais com um pai que sente falta dos filhos distantes. Em suas cartas, ele reflete repetidas vezes, a mentalidade coletivista. Suas redes de contatos foram cruciais para ele pessoalmente, mas também para o cumprimento da tarefa compartilhada de espalhar as boas novas. O relacionamento de Paulo com os outros missionários, com os convertidos, o relacionamento de Paulo cumpriu a tarefa de compartilhar e espalhar as boas novas do Evangelho. Essa citação, a citação que acabamos de ler, revela o total compromisso de Paulo com a proclamação do Evangelho. A missão do apóstolo Paulo no século I, pregar o Evangelho. Estando nós nos últimos dias da história deste mundo, deveremos estar menos engajados na propagação do Evangelho do que estiveram Paulo e sua equipe missionária no primeiro século. Eles estavam dispostos a dar o melhor de si e a trabalhar juntos pelo avanço do reino de Deus. Da mesma forma, somos chamados a trabalhar em unidade. Cada pessoa tem um papel a desempenhar no abrangente plano divino da salvação. Somos chamados a ajudar outros a crescerem em maturidade espiritual, em preparação para a era por vir. Assim como o apóstolo Paulo e os missionários do primeiro século pregavam o Evangelho,
Nós que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, devemos também fazê-lo. Fazer com que pessoas se tornem maduras no pleno conhecimento, na convicção do pleno conhecimento do Senhor Jesus e do plano da salvação. A missão de Paulo no século I é a nossa missão no século XXI. Assim devemos fazer. Na verdade, quanto mais ansiamos pela era futura, mais fazemos por Cristo no presente século. No entanto, o nosso amor por Jesus nos manterá seguros diante do perigo de fazer concessões em relação aos valores deste mundo, de tal maneira que, embora estejamos nele, jamais sintamos que a ele pertencemos. Estamos nesse mundo, irmãos. Estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Se estivermos em Cristo, jamais vamos pensar que pertencemos a esse mundo. A nossa pátria não é aqui. E nós estamos aguardando a nova pátria, a pátria celestial. Veja João 15, 19, o Senhor Jesus falando sobre o nosso pertencimento, a quem realmente pertencemos. Se vocês pertencessem ao mundo, então o mundo amaria vocês da mesma forma que amos que pertencem a ele. Mas vocês não pertencem ao mundo, pois eu os escolhi e os tirei do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Por que é que não somos do mundo, irmãos? Porque o Senhor Jesus nos escolheu. Porque o Espírito Santo nos deu iluminação para que entendêssemos a mensagem do Evangelho e dessa forma tivéssemos a convicção de que não somos desse mundo, que a nossa pátria não é aqui. Nesse trimestre, irmãos, nós constatamos a múltipla atuação do Espírito Santo no processo da salvação. O que faz o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, no processo da salvação? Primeiro, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever as cartas, assim como inspirou os profetas, assim como inspirou outros que escrevessem partes da Bíblia. Mas não somente inspirou, ele preservou essas cartas. Preservou as cartas de Paulo por 2000 anos, irmãos. E nós temos recebido agora as cartas do apóstolo Paulo. A igreja cristã alimentou-se nesses 2000 anos pelas cartas do apóstolo Paulo, também pelas cartas do apóstolo Paulo e pelas Sagradas Escrituras no geral. Mais ainda, não somente ele preservou essas cartas, mas ele nos iluminou agora, em 2026, para que nós entendêssemos as mensagens das cartas. E dessa forma, nós vivêssemos, então, de acordo com o plano de Deus. Eu quero concluir, irmãos, o estudo deste trimestre com um texto, Filipenses 4:4, na nova tradução na linguagem de hoje. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. O plano de Deus, irmãos, é que nós sejamos alegres. Alegres aqui neste mundo. Tenhamos alegria nesse mundo, mas uma alegria diferente da alegria do mundo, não uma alegria momentânea, não uma alegria que depende das circunstâncias, da conjuntura, mas uma alegria real, uma alegria concreta. Qual é essa alegria? Saber que o Senhor Jesus já fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Saber que o Senhor Jesus continua batendo a porta para entrar, para cear conosco. Essa é a alegria que devemos ter. Portanto, irmãos, nós crentes, não podemos nunca ser crentes tristes. Nós temos que ser alegres. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo estudo que tivemos das cartas aos Filipenses e aos Colossenses neste trimestre. Muito obrigado porque aprendemos neste estudo que o Senhor é um Deus que quer a salvação de cada um de nós. O Senhor é um Deus que quer que tenhamos pleno conhecimento, convicção da salvação. E eu quero pedir agora, nessa última oração, nas lições desse trimestre, que o Senhor nos abençoe para que realmente adquiramos esta convicção. Que cada dia mais estejamos maduros, estejamos completando o conhecimento, o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo e do plano da salvação. Nos abençoa para que possamos influenciar também outros nesse sentido. Nos abençoa para que possamos cumprir a missão da pregação do Evangelho.
É tudo que eu peço, mas especialmente agradeço. Agradeço muitíssimo por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito pela igreja ao longo desses séculos e por tudo que o Senhor fará para cada um dos seus filhos, aqueles que aceitarem o sacrifício do Senhor Jesus. Portanto, nos abençoa, é o que peço, abençoa a igreja, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã vamos nos encontrar nas igrejas. Vamos nos encontrar com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os líderes da igreja. E eu quero que esse encontro seja um encontro feliz, novamente um encontro feliz. Sábado é o dia da alegria, irmãos. O Senhor Jesus separou esse dia. O Senhor Jesus, ao criar esse mundo, separou esse dia, o sétimo dia, para que nós nos alegrássemos. E o texto que li, agora ao concluir a lição, eu quero que vocês tenham sempre alegria, alegria unidos com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que a nossa alegria seja completa, como diz a Bíblia, outro texto da Bíblia. Quero que a alegria de vocês seja completa. Sábado é um dia feliz, sábado é um dia da alegria. Portanto, sejam felizes. Sejamos todos felizes neste dia.